Bem, queridos, hoje nós vamos falar da mentira. Quantos aqui são mentirosos? Todos. Se alguém falar que não é, tá mentiroso. Mentirosos, ó. Qual mentira? Mentira branca, santa? Tem branca, santa, leve, pesada. Deixa de ser mentira. Vamos lá, em Timóteo, capítulo 4, tá? 1 Timóteo 4. Nós precisamos, 1 Timóteo 4, nós precisamos... Quem é o pai da mentira? Então a gente obedece a Satanás, né? Vamos lá agora, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo isso, está falando para Timóteo, expondo isso, ó Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que vocês têm seguido. Ok? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua graça aqui, o Teu favor imerecido, a misericórdia, o convencimento, o perdão. Deus, todo o pacote da graça possa ser derramado sobre nós nessa manhã. Fala conosco. Pai, corta dos dois lados, porque a Tua palavra é assim, Deus amado, ela fala com quem prega e fala com quem está sendo ouvinte dela. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, levanta Teu povo, ensina Teu povo, dá prudência a Teu povo. Ah, Deus amado, faz com que eles sejam, Deus amado, batalhadores da fé, porque esse é o mandamento, batalhar pela fé. E nós vamos aprender o que é batalhar pela fé hoje. Que o Teu Espírito fale conosco nessa manhã em nome de Jesus. Fala, porque enquanto a mensagem está sendo pregada, a Tua palavra diz que os anjos estão contemplando. E o Teu Espírito aqui está passeando, porque Ele passeia em meio candeeiro, como diz Apocalipse. Fala conosco, Senhor, fala, usa esse anjo da igreja, que é uma figura, Deus amado, que o Senhor nos diz lá em Apocalipse, daqueles que pregam e presidem a Tua igreja. Fala conosco em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Bem, queridos, todos nós sabemos que as cartas de Paulo, né, são 12 cartas de Paulo, certo? Tem até a música assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos Romanos, 1 e 2 Coríntios. Atos Romanos, 1 e 2 Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1 e 2 Tessalonicenses. 1 e 2 Tessalonicenses. Aí vai assim a musicazinha para a gente aprender. Eu canto essa música com meus filhos em casa. E tem também do Antigo Testamento, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, Juízes, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. E vai assim. A música não ajuda a gente a gravar? Spotify. Bem, queridos, voltando aqui. Então, as cartas de Paulo, né, que são 12, elas estão aonde? A maioria? Nas viagens dele em Atos. Nas viagens dele em Atos, foi onde ele funda a igreja nessas cidades. Posteriormente, ele escreve para essas cidades que são as cartas. Mas ele funda essas igrejas, a igreja que está, os filipenses, você vai lá em Atos, você vai ver a igreja sendo fundada de Filipe, na cidade de Filipe. Carta à igreja de Éfeso, aí você vê em Atos como ele fundou a igreja de Éfeso.
a Coríntios. Você vai lá em Atos, você vai ver ele fundando Coríntios. Então, cada carta dessa, ela está lá em Atos, numa igreja sendo fundada. Amém? Abra comigo um pouquinho aqui, ó, o capítulo, mesmo no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, ó, depois a gente lê a Bíblia com cuidado, olha, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Ok? Então, quando eu leio aqui o capítulo 1 de Timóteo, no versículo 3, ele está me dizendo para quem a carta foi escrita, quando a carta foi escrita e por que a carta foi escrita. Num versículo só. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia. Então, ele está dizendo que ele está indo para a Macedônia. Posteriormente, a gente vai ver que ele escreve da Macedônia essa carta para Timóteo. Quem que nasceu na Macedônia? Um grande conquistador conhecido. Hein? Alexandre o Grande. Ok? Então vamos lá. Ele está indo para Macedônia pregar o evangelho. O texto que o Rodrigo acabou de ler sobre a oferta foi escrito para a igreja de Coríntios. Mas ele está falando de quem? Ele vai falar depois para quem? Da Macedônia, no capítulo 8. Porque a Macedônia ofertou de maneira graciosa, sendo pobre. Os macedônios eram dos mais pobres cristãos que tinham. E eles se ajuntam. Parece que o pobre sempre faz isso, né? Tem alguém passando necessidade. Não, cai aqui, a gente vai fazer um arrozinho, um feijão, come todo, onde come um, come dois. Não, olha, tem um quarto. A gente vai ganhando dinheiro, vai melhorando de vida. Como é que a gente fica? Besta. Não ajuda mais ninguém, né? Não é assim? Hein? Aí a gente tá duro, a gente quer ajudar todo mundo, né? Glória a Deus pelos pobres. Bem, gente, então, quando ele está indo para Macedônia, e chega em Macedônia, ele escreve essa carta. Mas ele diz um detalhe aqui, ó, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso. Quem ele pediu? Quem ele pediu que ficasse em Éfeso? Timóteo, que ele está escrevendo para Timóteo. Então ele fala, Timóteo, pastoreia a igreja lá. Fica em Éfeso pastoreando a igreja. Por quê? Ele diz lá, para admoestardes, o que é admoestar? Chamar atenção, retrucar, confrontar, batalhar pela fé. Vai lá e faz o seguinte, admoesta certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Então Timóteo tinha que ficar ali para manter a sã doutrina. Esse é o mandamento da gente, batalhar pela fé, para que a heresia não entre. Ok? Então o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é esse, que ele está indo para Macedônia e deixa ele ali, porque havia estabelecido ali uma igreja em Éfeso, e ele viu que estava começando a vir muita gente. E ele vai dizer mais, deixa o dedinho em Timóteo, abra lá em Atos 20, que é quando ele funda a igreja de Éfeso. Aí você vai conhecer qual o problema que está acontecendo lá. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O que ele está fazendo? Pelo amor de Deus, fica na palavra. Cuidado com fábulas, cuidado com falsas doutrinas, cuidado com homens lobos que estão aí para comer a tua gordura. Cuidado! E ele então implanta essa igreja, e quando ele está indo para Macedônia, ele fala, não posso deixar essa igreja sozinha ainda. Tem presbítero ali, mas eu preciso deixar alguém mais firme, eu vou deixar Timóteo. Ele deixa Timóteo lá para refutar tudo isso. E aí, ele continua dando conselho para Timóteo, lá no capítulo 4. Volta de Timóteo. 1 Timóteo. Volta lá para lá, que agora a gente vai trabalhar. 1 Timóteo 4. Agora ele vai começar a falar. Capítulo 4. Vamos trabalhar de maneira paulatina. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente
que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha o perigo que Paulo está demonstrando. Gente que não tem firmeza na palavra e pula daqui, pula dali, abraça heresia e fica ali, fica aqui, tudo doido. Inimigo enganando, o diabo está usando. Olha o que ele fala lá. Ora, o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, afirma expressamente, ele enfatiza aqui, expressamente, que nos últimos tempos, quando ele fala de últimos tempos aqui, quando ele fala os últimos dias, é do momento que Jesus morreu e ressuscitou até agora. Então, os últimos dias já tem 2000 anos. Ok? Depois da morte, a consumação da morte de Jesus Cristo e ressurreição, eles estão esperando a volta de Jesus a qualquer momento. Você não lê parte do Evangelho, parece que Jesus vai voltar a qualquer momento lá naquele período? Porque agora, os últimos dias são todos... Vai haver o último dia. Mas já estamos nos últimos dias. Porque não tem mais nada, vamos dizer assim, para ser consumado. Jesus consumou tudo na cruz. E agora, né? Existem versões escatológicas que colocam, às vezes, eventos aí que... bota 3 vindas para Jesus, mas deixa para lá. Mas os últimos dias, já estamos nele. Qualquer momento, Deus pode voltar. A gente acha, às vezes eu fico vendo as pessoas interpretarem uma coisa, daqui a pouco não vê nada daquilo, né? Outros dizem que Jesus vai voltar daqui a tanto, não volta nada, é tudo errado, é uma loucura esse negócio. A gente tem que ficar prevenido, por quê? Porque Jesus virá como o quê? Ladrão. Ladrão diz quando vem? Então, pelo amor de Deus, fica ligado. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, já disse quais são, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Pessoa que está dentro da igreja, pessoa que ouve o Evangelho, mas em determinado momento, 20 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, ela apostata da fé. Essa fé aqui não é algo subjetivo, eu tenho fé, ninguém pode, é algo subjetivo, não é essa fé que está falando. Quando ele fala da fé, ele está falando do conjunto de verdades reveladas, as doutrinas bíblicas. Alguns apostatarão da reta doutrina. Você conhece alguém que apostatou da fé? Foi para outras doutrinas? Então, a Bíblia está dizendo que muitos apostatarão. Paulo estava, vão apostatar da fé. Porque vão seguir o quê? Ensinos de demônios. A palavra está ali, a doutrina é pregada, está certinho, mas eu vou abraçar alguma coisa que é mais favorável para mim, porque eu não gosto muito dessa visão. Né? Tem salvação em alguns lugares que você tem que cumprir os 7 sacramentos, mas fazer parte daquilo é para você ser salvo, é a graça. Não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz para o ladrão que hoje estarás comigo no paraíso. A justificação é pum. Então essas pessoas acabam sendo influenciadas por quem? Por demônios em última instância. Então, peraí, 15 minutos, Gabriel, 15 minutos, ô glória, vou ficar marcando aqui. Bem, espíritos de demônios influenciando a mente dessas pessoas. Então a gente já sabe qual é a origem da mentira. Qual é? Em última instância, Satanás. Os demônios. São eles que impedem as falsas doutrinas. São eles que mexem na cabeça de homens. São eles que criam no coração do homem a soberba. Aí eu descobri algo novo na Bíblia, aí ele implanta. Parece que a revelação já foi dada. Mas cada dia se descobre coisa nova, doutrina nova. É o copo em cima do não sei o quê. Não é isso? É dar teu tudo, é isso aqui. Cada hora é uma coisa. É a roupa, a sã doutrina está ali. Sombra de Pedro, viu? A sombra de Pedro, né? A cruz que encosta, tanto é isso aí. Vai se criando um monte de coisa. São espíritos que vão incentivando essas pessoas a criarem isso. Para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A origem vem dos demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então, a origem primária são os demônios. Quem são os instrumentos, os meios? Os pregadores. Em algumas versões está escrito assim, pela hipocrisia de homens. A nossa não fala homens, mas diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada.
Então qual é o meio? Homens, pregadores. Lá Paulo já estava confrontando um monte de falsos apóstolos. E se você olhar lá, o capítulo 20 que a gente leu de Atos, diz que vai sair muito deles no meio de nós. Gente que entrou na igreja, se converteu, aprendeu essa doutrina, mas o inimigo trabalhou e começou, não, vou plantar outra doutrina. O inimigo trabalha na mente. Isso não é o que fala, não. É a palavra. Vai sair do meio de vocês também. Vai vir de fora e vai sair do meio de vocês. E começa lá. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Bem, essas pessoas a gente precisa confrontar. Paulo, Jesus, porque a revelação, gente, ela é progressiva. Por exemplo, com Jesus a gente vê 12 apóstolos, daqui a pouco ele chama 70. Quando chega em Atos, você já vê os apóstolos e os presbíteros. Ele já levanta presbíteros na igreja e ele então está ali já, né, firmando pastores para as igrejas. E era um colegiado em Atos, eram vários presbíteros, né? Quando você chega em Apocalipse, já não são mais colegiados, é um pastor só, fala o anjo da igreja. Então, parece que foi progredindo essa questão de liderança dentro da igreja. No começo era só Jesus e os apóstolos, depois foi colocado os presbíteros, depois colocou só um. Parece que Deus nos deixou isso sendo formado de maneira muito gradativa e natural. Eu não posso me firmar só em Atos, eu tenho que ver como isso veio progredindo. E aí, quando eu olho para isso, quando eu vejo isso, ele vai dizer o seguinte, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Essas pessoas mentem. Essas pessoas, elas estão mentindo, descaradamente. Elas usam a fé do povo, dos pobres. Elas, sabe, pessoas que têm fé legítima, elas vão lá, usurpam disso. Gente que muitas vezes não sabe distinguir a direita da esquerda. E eles se aproveitam disso com ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olha, Paulo falou assim, ainda que eu, ou um anjo, desça do céu e lhe pregue outro evangelho, seja o quê? Anátema. O que significa anátema? Para pensar, se Deus falou que nós vamos julgar os anjos, e se Paulo disse que eu preciso olhar e refutar essa heresia desse anjo, eu não vou fazer isso com homem. Não estou falando do caráter da pessoa, mas a heresia que está sendo pregada tem que ser refutada. Passando doutrina. Isso é batalhar pela fé, não é ficar calado. Quem batalha pela fé está batalhando pela verdade. Se um bom soldado de Cristo está batalhando pela verdade, pela fé que foi dada aos santos, para que não entre heresia, para que não entre fábulas, para que não entre mentiras, porque o pai da mentira vai tentar. A Bíblia diz que os seus ministros, quem são os seus ministros? Os pregadores, se transformam em anjos de luz, ou seja, os ministros de Satanás se transformam em anjos de luz para pregar. Aí você está ali, o cara, pô, mas ele fala de Jesus, que maravilha. A gente tem que ser bereano, olhava na palavra. Amém? Amém. Homens que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada, Luciano? Sabe quando você queima um lugar, ou você fez uma cirurgia, você bate naquele lugar, não dói. São pessoas que têm a mente cauterizada. Elas falam a mentira e elas não conseguem ter dor por isso. Elas não se sentem culpadas. Elas falam porque tem um objetivo a ser alcançado nesse mundo com aquela mentira. E ela não tem nenhum tipo de dor na consciência. Nós já temos dor na consciência. Nós pecarmos, nós sentimos nosso coração doer. Eu sei que quem falou aqui que é mentiroso, eu sei que quando mente dói. A gente sabe que aquilo não é o alvo, porque o Espírito nos convence. Mas essas pessoas, elas têm a mente cauterizada. Elas não sentem nada, elas mente que nem sente, não tem que negócio, mente que nem sente. Já é a prática da vida dessa pessoa. E se a gente não refutar, ela vai arrebanhar multidões e arrebanha mesmo. A Bíblia diz que muitos seguirão as suas práticas. Muitos, não são poucos não.
E por terem coceira no ouvido de ouvir o genuíno evangelho, se cercar-se-ão de falsos mestres. Ah, eu não quero a verdade, essa verdade eu não quero, isso aí leva para o céu, eu quero algo que leva para a terra, resolve meus problemas, amém, Deus é um Deus que resolve problemas, mas não é só isso, nem o principal. O que adianta você resolver todos os seus problemas aqui na terra, e daqui a 80 anos, 70 anos, para quem está nascendo agora, a sua eternidade ser longe do Senhor? O que adiantou? O que adiantou? Você ganhar o mundo inteiro aqui, ganhar dinheiro, casa. Alexandre o Grande, esse cara que nasceu na Macedônia, dizem que quando ele morreu, ele pediu para a mão dele ficar para fora do caixão. Sabe por que ele pediu para a mão dele ficar fora do caixão? Para todo mundo ver que ele não está levando nada, vai ficar tudo para o Ricardão. Ou para a Ricardinha. Não estou levando nada. Ó, vai ficar tudo aí, ainda vão destruir, porque geralmente os filhos não sabem nem administrar. Os médicos em volta para provar que a medicina também não pôde fazer nada por ele. Teve sua limitação. Ok, gente? Então nós precisamos ter essa consciência. A gente precisa batalhar pela sã doutrina, a gente precisa batalhar pela verdade, a gente precisa estar na palavra, ainda que a nossa natureza humana queira as outras coisas. Que ela vai pular. Gente, você olha olha a Helena estava aqui brincando com a gente, olha o tamanho dela. Meu filho estava aqui com aquela cabecinha, meu Deus do céu, aquele olhinho. Olha como é que ele está aqui agora. Né? E honra aquela cabeça aqui sentada, assistindo o culto. Já está com 30 anos, cara. 30. Não é? Eu vi a Regina no outro dia, aquela cara de garotinha, cara. Aquela menina, aquele rostinho aqui na igreja. Falei, pô, tá 26. Regina Carvalho também, né? Eu vi o rosto da Regina, cara, totalmente diferente. Deinha. Né? João, nem aquelas barbas brancas eu havia encontrado, as cães. Foi ontem. Né? Então assim, é tudo muito rápido. Passa muito rápido, parece que foi ontem. Lucenia com aquele rostinho assim, angelical aqui. Nossa, o pastor tinha cabelo. O pastor tinha cabelo. A única que não mudou foi minha esposa, ela está no formal. Então, gente, é sério, a gente, é muito rápido isso aqui. Pra gente não se firmar na verdade, só na mentira, na ilusão. É muito rápido. O Paulo, meu Deus, o cabelo dele era preto. Ele, magrinho. Ficou melhor. Tem gente que fica melhor, né, com a idade. Mas era totalmente diferente. Amém? É muito rápido, gente. É muito rápido. Pra gente ficar perdendo, presa a coisas que vão passar. É bom tudo isso, a gente gosta. Mas não pode ser o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vamos continuar. Tem a mente cauterizada, que proíbe o casamento. Por que eles proíbem o casamento? Existia, quando a gente fala do gnosticismo, Irineu de Leão foi o cara que combateu o gnosticismo e venceu. O gnosticismo, ele é um amaranhado de doutrinas. O docetismo está dentro do gnosticismo. Você tem muitas heresias incutidas ali. E eles proíbem o casamento, proibiam o casamento. Eles proibiam o casamento. Tinha uma seita dentro do gnosticismo chamada eucratismo. Eram os eucratitas. Eles proibiam o casamento. Ok? Depois que passou no período dos pais da igreja, veio uma igreja chamada Montano. Né? Foi fundada os montanistas. De Montano. Também falava contra o casamento. Hoje nós temos as seitas que proíbem o casamento. Temos um monte de seitas que proíbem o casamento. O gnosticismo está até hoje. A igreja romana proíbe que o padre case. A igreja romana proíbe que a irmã freira, que vai ser freira, ela quer se consagrar a Deus, mas não pode casar. E a Bíblia disse que não se domine, que se case. Pedro era casado, mas o Papa não pode casar. Mas Pedro era casado. Então até hoje existem seitas e ensinamentos errôneos quanto ao casamento. Ok?
O gnosticismo não foi extirpado totalmente lá não, continua até hoje. Vamos lá. Que proíbe o casamento e existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Existem seitas que proíbem alimentos hoje? Sim. Fala assim para esse pessoal que fala, isso é ensinamento de demônios. Fala, isso é ensinamento de demônios. Existiu uma seita no segundo século chamada os maniqueus, maniqueísmo. Agostinho, ele foi ouvinte, Santo Agostinho, que chamam de Santo Agostinho, né? Ele foi ouvinte, um dos maiores teólogos da igreja, ele foi ouvinte dessa seita, ele não se embrenhou, mas quem se embreava nem comia, eles nem comiam. Por que eles não comiam? Porque o espírito estava no corpo, e esse corpo é mau, o gnosticismo dizia que o corpo é mau, e então eu preciso flagelar esse corpo, e eu tenho que não dar comida para ele, para que o espírito seja liberto dessa prisão. Então eles mal comiam. E hoje, os adventistas do sétimo dia, não deixam você comer peixe, não deixam você comer carne de porco, gnosticismo, ensino de gnosticistas. Hã? Galinha molho pardo. Olha o que o texto vai dizer. A gente fica com a palavra ou com a ideia. A gente tem que ficar com a palavra de Deus. Olha o que o texto diz. Que proíbe o casamento e existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com gratidão, inclusive o torresmo, inclusive o lombinho. Recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra e pela oração. Ora, Paulo era um benjamita, judeu dos judeus. Tu acha que quando ele escreve isso, ele escreve sem pensar na carne de porco? Hã? A língua, o pé, o que for que não fizer mal, pode cair dentro. Bacon é vida. Hã? Bacon é vida. Bacon é vida. Essa não foi minha não, foi do Wallace. Bem, gente, então, essas pessoas ensinam proibições de casamentos, ensinam proibições de alimentos, e sabe qual é o problema? E que isso parece piedade, tem aparência de piedade. Você já viu se alguém falasse, não, irmã, eu resolvi não casar para me dedicar ao Senhor. Você olha para essa pessoa, ela parece, só falta botar uma auréola nessa pessoa. Que santidade, meu Deus. Não, irmã, eu realmente não como carne de porco porque, caramba, que santa. Não é isso? Não, irmã, toda quarta eu subo um monte porque, que santidade. Isso tem aparência de piedade, mas não tem nenhuma força contra as inclinações da sua carne, a ira, o desejo, a maldade. Nada disso vai matar a sua carne. Não tem poder contra isso. Isso é ensinamentos de homens, que em primeira instância veio de Satanás. Ou última instância. Amém? Deus criou tudo e disse que era bom, e recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aí ele vai falar aqui, expondo essas verdades, agora vem um antídoto. Então nós tivemos a origem da mentira, da falsa doutrina, depois nós tivemos os meios, que são os ministros, e por fim nós tivemos o quê? O antídoto contra ela. Olha o que ele diz lá. Expondo essas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo. Então, eu agora estou sendo, não sei amanhã, espero que sim, mas agora eu estou sendo bom ministro de Cristo. Porque eu estou expondo essas verdades aos irmãos. Olha o que ele diz. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, estou alimentando os irmãos com a boa palavra e a doutrina que nós Ih, rapaz, agora vai. Recebido.
Gente, a gente precisa entender muita coisa que a gente absorveu errada. É de igreja aí que foi fundada nos anos 80 e passou pra gente ensinamentos errôneos. Você quer ver um fundamento errôneo? Quer ver um fundamento errôneo? Primeiro você vai espantar comigo, daqui a pouco você vai... Olha só. Poxa, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parece que o nome de Jesus virou um mantra. Se eu não falar em nome de Jesus, aquilo não vai acontecer. Então tem que falar em nome de Jesus. É quase que algo muito forte. Tem um ensino que diz que as minhas palavras têm o quê? Isso vem daí. Então eu tenho que falar em nome de Jesus. Ou então, está amarrado. Quem é crente antes dos anos 80 nunca ouviu essa expressão. Mas depois dos anos 80, está amarrado. Está amarrado o quê? Parece que... Antigamente era assim, ó. Ih, para com isso. A gente trocou por... Está amarrado. Gente, qual é a seita que ensina que a palavra do homem tem poder? O hinduísmo. O hinduísmo é que ensina que a palavra tem poder. Porque para todo hinduísta, ele tem vários milhões de deuses lá, né? Para todo hinduísta, todos nós somos uma fagulha de Deus. Você é Deus, cada um de nós temos uma fagulha de Deus. E se nós somos uma fagulha de Deus, Deus não criou a partir do nada? Haja! Deus não criou a partir do nada? Haja! Então eu também posso dizer, vai acontecer isso em nome de Jesus. A minha palavra se tornou um mantra, hindu. E a gente vai repetindo isso sem saber. Ok? Quando a gente fala, gente, assim, em nome de Jesus, isso quer dizer assim, na obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, ok? Eu sou salvo pelo nome de Jesus, pela obra que ele consumou na cruz do Calvário, pela morte substitutiva dele na cruz do Calvário. É isso que quer dizer em nome de Jesus. Não é um mantra isolado que eu uso para as coisas dar certo. Ok? Ou não? Senhor, Deus me salvou, cara. Em nome de Jesus eu sou salvo. Você quer dizer o conteúdo da obra de Jesus na cruz, não é um mantra. E a gente sai repetindo mantra. Hindu, porque as tuas palavras têm poder. Vou te dizer o que tem poder a tua palavra. A tua palavra pode te esmorecer. Você fala assim, nada dá certo e tal. Mas continua te abatendo. Mas ela não tem poder o quê? Criador. O único que falou ex nihilo, haja luz e houve luz, foi Deus. E você não é Deus. Ok? O único que criou a partir do nada foi o Senhor nosso Deus. Nós não criamos a partir do nada com o poder da palavra. É duro desconstruir isso na sua vida, não é? Porque você sempre acreditou que em nome de Jesus, a palavra do Senhor vai confrontar isso com o seguinte versículo. Se pedirdes algumas coisas em meu nome, em seu nome, segundo a sua vontade, ele fará. Eu posso até crer, Wallace, de verdade, mas se não for da vontade dele, não acontece. Aliás, a maioria das nossas orações não são respondidas, né? E graças a Deus por isso. Porque se fosse todas, estamos ferrados, né? Graças a Deus. E outra. Dizeis, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tu não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Antes você devia dizer, se Deus permitir, farei isso, viajarei e farei isso. Por quê? Ele tem a vontade dele. Não adianta eu abrir minha boca e dizer, vai acontecer isso. Não adianta. Se Deus quiser. Nos anos 90, teve outro carrapato que pegou. Quando você falava assim, pai, eu vou conseguir minha promoção. Se Deus quiser, o que eles te corrigiam? Se Deus quiser, não, Ele quer.
Já estamos entrando na mente de Deus. Já entramos lá na mente dele. Deus quer mesmo? Então essas coisas precisam sair, a sã doutrina entrar, para que a gente entenda o que a gente está falando, para que a gente ore, sabe, com graça, com entendimento da palavra dele. Porque isso acaba criando ilusão. Pô, eu falei, eu decretei em nome de Jesus e não aconteceu. Eu decretei. Você decreta o quê, meu amigo? Você decreta o quê? Você não está mudando nem teu país, até tua casa está uma bagunça. Imagine Deus. Está decretando o quê? Está dando para entender? Vocês têm que parar com esse esoterismo evangélico. Isso é ocultismo. Isso é coisa de demônios que ensinam falsas doutrinas e a gente entra. Vamos ficar com o evangelho genuíno do Senhor. O Senhor abençoa o alimento. Aí fica crente. Não sei. Sei se eu tenho que guardar o sábado ainda ou não. Já viu crente na dúvida se tem que guardar o sábado? Meu Deus do céu, o próprio Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Ainda disse mais, que todo esse negócio de guardar dias da semana, alimentos, tudo isso era o quê? Sombra do que viria. Que é Jesus. Vão ficar na sã doutrina. Quer virar judeu, caramba? Guarda domingo. Amém, gente? Falta muita escola bíblica para a igreja. O básico. O básico. O básico. Não precisa ser muito, não. Não precisa ser intelectual evangélico, não. Nem. O básico. O básico, para não falar besteira. A gente começa a repetir as coisas que nos ensinam sem a gente averiguar. Vai entrando por osmose, vai entrando e a gente vai. Aí vem para a igreja, traz essas coisas. E às vezes eu vou falar, às vezes eu sou uma pessoa. Eu fico até sem graça. Eu fico até sem graça de refutar a pessoa, de contra-argumentar. A pessoa vem, pastor, não, por que isso? Irmã. Não, porque Deus, né, irmão? Eu fico até com pena. É a palavra. Amém. Palavra. 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 Se não falar segundo o que está aqui, seja anátema. Eles querem provar de qualquer maneira o que está aí. Na Adventista, por exemplo. A Adventista quer provar que o inferno não existe, porque Deus é muito bom, não pode jogar o ímpio no inferno. A alma vai ser aniquilada. E Jesus falou lá com a boca dele, não tema quem possa matar o corpo, antes ter mais a quem possa, além de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Eu fico com Jesus falou, não com eles. Amém. Está dando para entender? A gente fica doido. A gente fica doido. Isso vai passando de um, vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando, porque não está numa escola bíblica. Pastor, eu não sei ler nem escrever, eu não estou mandando você saber. É bom para a tua vida se você souber, mas seja audível. Hoje a gente tem boas mensagens no YouTube. Sabe, pastor, manda umas mensagens para mim, de uns caras que vão pregar a palavra direitinho, eu vou mandar. Sabe, hoje, chega na escola dominical, seja ouvinte, fala para uma pessoa, olha, não tem condições de eu mandar ver aí um discorrer, mas eu quero ouvir, tirar minhas dúvidas aqui. Tinha um pastor que tinha um velhinho dentro da igreja, e o velhinho sabia ler e escrever, não sabia. Mas toda vez que aquele cara ouvia um televangelista, um pregador desse aí, ele falava assim, olha, velhinho, hein? Sabia ler nem escrever. Ah, pastor, o que esse homem está pregando não é de Deus, não. Não é não. Aí o pastor que conhecia teologicamente o erro, pô, o senhor está certo, senhor, esqueci o nome dele lá. Sabe por quê? O Espírito, quem tem o Espírito Santo é conduzido à verdade. Você tem a unção, não existe mais um ungidão de Deus. Aquele homem é ungidão, toca no soa dele. É a oração daquele pastor que é poderosa. Não, a Bíblia diz que todos somos sacerdotes.
Todos vocês são sacerdotes. Eu também sou um sacerdote, espiritualmente falando. Eu posso entrar no Santo dos Santos, eu e com Deus. Você também pode entrar no Santo dos Santos, você com Deus. Não precisa mais de intercessão de homem do suor, com a roupa rasgada, com a vassoura. Você não precisa disso, porque a tua relação é intimidade com Deus. Isso não impede de orarmos um pelos outros, beleza, no culto de oração, show de bola. Pedir o teu pastor para pregar, para orar por você, amém. Mas não com essa ideia de que a oração do pastor é poderosa. Isso é ocultismo. Isso é feitiçaria. Porque a palavra de Deus diz que todos nós que temos o selo do Espírito Santo, nós podemos entrar no Santo dos Santos para orar. Mas a gente quer ir em tal lugar porque ali a oração do homem é poder, tem um suor santo. Palavra. Amém? Amém. Então essa passagem que eu queria que vocês meditassem, que vocês entendessem de onde se origina a mentira, que vocês entendessem que Deus não proibiu o casamento, que Deus não proibiu o alimento, a não ser que tomar uma erva daninha, né? Mesmo assim, Deus não proíbe, se tu tomar, tu vai morrer. Já viu ele proibir? Não, tá lá. Mas ele não proibiu. Vamos firmar na palavra, irmãos. Para de se firmar em sombras, sabe? Eu posso ir no monte, já fui no monte, beleza, monte, vamos orar no monte, em qualquer lugar, mas a Bíblia diz para orar no quarto, de porta fechada. Que teu pai que te vê em secreto vai te responder, é ali. A pessoa, se eu tivesse de ir no monte orar para resolver um problema na hora que surge, eu estou ferrado. Meu Deus me escuta em todos os lugares, até no meu banheiro. Amém. Graças a Deus. Ok? Aí a gente traz a doutrina, né, do monte. Então, se não for no monte, a coisa não acontece. Gente, vamos ficar com a Bíblia. O teu Deus é tremendo, Ele invade toda a terra. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, Ele está lá. Se você vai lá para o terceiro céu, faz a sua cama lá Ele está também. Não há lugar que Ele não preencha nessa terra. Ele é infinito, onipotente, onipresente e onisciente. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares, tem todo o poder. Amém? Esse é o Deus que você serve. Nesse Deus limitado. Aonde Deus escuta? Em Jerusalém ou em... Qual é aquele monte lá? Que ele fala com aquela mulher samaritana? Ou no monte, só fala no monte. No monte... Não, tinha um outro nome. No monte dela. Tem um monte dela, esqueci. Gerazim. Né? Lá no monte lá de Israel ou em Gerazim? O que ela diz? O que Jesus diz? Nem lá, nem cá. Porque os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Isso é boa doutrina. Isso é o ensino do Senhor. Agora você pode seguir o ensino de demônios. Também não estou falando que orar no monte seja errado, não. Pode ir, irmão. Orem no monte. Só não faça a doutrina no monte. Deus só me escuta lá. Isso é mentira. E do diabo na sua vida. É duro essas verdades, né? Mas fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Mas o beijo do bajulador leva teu dinheiro todinho. Perdão, não é esse texto não. Vamos orar. Vamos ficar de pé em nome de Deus.